Oi, gente. Eu venho acompanhando os números do Bolsonaro já há algum tempo, não é? E a gente tem que trazer esses dados agora da pesquisa XP que confirmaram a data poder 360, com Bolsonaro sendo aprovado por 28% das pessoas, ainda mantendo uma certa estabilidade ali perto dos 30%, não é? Então vamos trazer aqui os dados e eu vou comentar, né? A pesquisa XP publicada nessa sexta-feira mostra que 68 ou 28% da população avalia o governo de Jair Bolsonaro como ótimo ou bom. O número bate com a cifra encontrada na pesquisa Data Poder divulgada na quinta-feira, 12 de junho. O estudo XP e PESP aponta ainda que 48% de ruim ou péssimo e 22% de regular. Ou seja, o número de ruim ou péssimo está significativamente maior, não é? 20 pontos percentuais maior do que quem acha que é ótimo, que significa que quem acha que é ruim ou péssimo tem é um número bem expressivo também já, né? Os que não sabiam ou não quiseram responder foram 2%. A pesquisa foi realizada de 9 a 11 de junho com 1.000 entrevistas de abrangência nacional. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. Aí tem a íntegra do estudo do XP, vocês podem dar uma olhada lá. Inclusive é mais detalhado, não é? Tanto as percentagens de ótimo e bom, ruim, péssimo, regular e não sabe mantiveram-se dentro da margem de erro em relação à última sondagem realizada com o mesmo método divulgada no fim de maio, o que significa uma certa estabilidade. E por que isso está acontecendo? Eu avalio que existe um elemento de cansaço, de estagnação na população. Ou seja, apesar dos números da Covid estarem piorando, ao discurso do Bolsonaro de que a responsabilidade seria dos governadores, para o público bolsonarista, parece ter funcionado e não está impactando na popularidade do próprio Bolsonaro. Quer dizer, ele está ficando relativamente protegido, né, nesse momento por causa disso. Né? A expectativa para o restante do governo é ruim ou péssimo em 46% dos casos, ótimo ou boa em 29% e regular em 20%, né? Isso em maio, né? Foram 5% de entrevistados que não souberam ou não responderam. O governo Jair Bolsonaro empata tecnicamente por causa da margem de erro com o governo Lula, terminado em 2010, na percepção dos entrevistados sobre quem é o maior responsável pela situação econômica atual, né? Isso é uma pergunta interessante, né? O governo Lula dá 25%, o governo Dilma dá 11%, o governo Temer dá 6%, e o governo Bolsonaro dá 24%, fatores externos 14%, não sabe ou não respondeu 19%. O que é curioso responsabilizar o governo Lula, não é? É porque parece que é uma transferência de responsabilidade para o fato dele ter escolhido Dilma, não é? Porque seria difícil você imaginar que em 2010 você poderia responsabilizar as atitudes do governo Lula por tudo que aconteceu depois, em 6 anos de governo Dilma, mais 2 anos e meio de governo Temer e agora já mais de um ano de governo Bolsonaro. Quer dizer, você querer colocar a culpa pela crise atual, inclusive porque a crise atual, e aí falando da atualidade mesmo e não do processo de desindustrialização que o Brasil já passava, a responsabilidade é de todos esses governos e é dos anteriores também, porque nós não fizemos as reformas necessárias para fortalecer o consumo interno, para expandir a indústria, né, para, enfim, modernizar o país. E aí, enfim, a responsabilidade pode ser repartida em 1000 partes. Né? E se nós falarmos da crise atual, aí entra a coisa do Covid, que nenhuma dessas pessoas tem responsabilidade direta. Quem tem maior é o Bolsonaro, pela inabilidade de lidar com a pandemia. E aí sim, a responsabilidade, no caso do Covid, cai exclusivamente sobre o governo Bolsonaro por ir contra o distanciamento social, brigar com a Organização Mundial de Saúde, brigar com governadores,
não se envolver com clareza em políticas para manter as pessoas em casa, enfim, né? Defender a retomada imediata quando não existem dados para isso, né? Por aí vai. A percepção de que o governo Bolsonaro é o principal responsável vem aumentando desde a segunda metade de abril. Na época era apontado como culpado por 18%. Esse aumento de 18% para 24% ele é justificável tendo em vista as trapalhadas do Bolsonaro na questão do Covid, né? Quanto mais bobagens ele faz em meio da pandemia, mais ele acaba sendo responsabilizado. Só que isso está aumentando a avaliação negativa, mas não está desidratando tanto o apoio que ele já tinha ali na casa dos 27% a 30%. Parece que o discurso dele para os seus apoiadores e setores mais conservadores da população brasileira vem conseguindo segurar esse apoio. Né? O que é preocupante porque inviabiliza no curto prazo impeachment e até dificulta iniciativas como cassação de chapa, embora isso possa ter motivos legais que ultrapassam a questão da aprovação popular, né? Os governadores têm avaliação ótima ou boa para 38% dos entrevistados, regular para 34% e ruim ou péssima para 25%, enquanto 3% não souberam ou não responderam. Aí fica meio complexo porque governadores tem muitos, né? Tem o Camilo Santana e tem o Romeu Zema. Então, são governadores bem diferentes, né? E que merecem avaliações também bem diferentes. Então, esse número dos governadores ele é meio que complicado, porque, embora eles estejam com a avaliação bem melhor do que a de Bolsonaro, né? É 10 pontos a mais do que a de Bolsonaro, tem o problema de que os governadores agiram de forma muito diferente durante a pandemia, né? Então, a pesquisa XP e PESP mostra que 41% avaliam como regular a atuação do Congresso, 39% como ruim ou péssimo e 15% como ótima ou boa, e 5% não souberam ou não responderam. A avaliação do Congresso, só 15% como ótima ou boa, mostra-se como o nosso Congresso é mal avaliado, né? E justamente mal avaliado. Né? Porque demorou para agir, porque só está servindo de freio para o pior do bolsonarismo. Né? O que é muito pouco para um Congresso em meio a uma pandemia. Em meio a uma pandemia. Então, isso reforça, inclusive, aquela minha perspectiva, minha visão de que a política partidária e esse sistema político que nós vivemos e que muitos países vivem, em que os políticos são muito influenciados por grandes corporações, por empresários, esse sistema representativo, e que a democracia é simplesmente um mecanismo de seleção de lideranças, como já havia analisado os elitistas, né, o Pareto, o Gaetano Mosca e outros. Esse sistema ele é um sistema que caminha para má avaliação popular, ele caminha para uma avaliação popular extremamente negativa. E por que isso? Porque é um sistema que favorece que os representantes representem interesses que são alheios à população, ou seja, representem interesses de pequenas minorias financeiras e não representem os interesses da maioria da população. Esse é um dos motivos pelos quais eu defendo uma democracia, que eu chamo de democracia ampliada, mas que é uma democracia de maior intensidade, em que a população tem mais poder, tem mais controle sobre as decisões, sobre os mecanismos, sobre o processo decisório, e isso não significa uma democracia 100% direta, nem uma democracia absoluta. Eu, inclusive, já falei sobre isso, já escrevi sobre isso, de que eu não defendo nenhum princípio, nenhuma ideia como sendo absoluto. Até mesmo, por exemplo, a tolerância tem o paradoxo da tolerância. Você não pode tolerar tudo, porque aí você vai tolerar os intolerantes e vai acabar com a democracia, vai acabar com as instituições. É isso que o John Rawls e esqueci agora o outro cientista, mas o John Rawls critica na ideia do absolutismo em torno da ideia de tolerância. Então todo conceito ele precisa
ter limites, ter exceções. Então você precisa. Eu sou extremamente radical no sentido de ir à raiz dos problemas, mas eu sou extremamente avesso a absolutismos e extremismos conceituais, porque eu entendo que a realidade é muito complexa e que você precisa ter soluções igualmente complexas para a realidade. Por isso que minha defesa de uma democracia mais ampla é uma democracia que, ao mesmo tempo que absorve o que há de melhor na democracia, na liberdade de expressão, na diferentes poderes, um checando o outro e tudo mais, mas amplia o poder popular gradualmente e testando esse poder para aperfeiçoar a democracia, tendo em vistas em transformar e construir uma democracia melhor. Porque eu sou muito cético em relação ao sistema democrático que nós temos. Não falo só dos mecanismos, eu falo da organização do sistema e de quem tem de fato o poder. Porque me parece absolutamente evidente que os políticos têm um poder muito dependente e muito conectado ao poder econômico, que de fato manda muito mais e tem muito mais temporalidade, porque ele é um poder que atravessa diferentes governos, não é? Do que um governo singular, esse ou aquele governo. Né? Trocam-se os políticos e as políticas são muitas vezes mantidas. Né? E isso, em parte, explica a baixa avaliação do Congresso, porque existe uma percepção de que o Congresso não está trabalhando para a melhoria da vida das pessoas. E essa percepção ela tem uma boa dose de verdade a partir do momento que você percebe que a maior parte dos congressistas respondem e servem a interesses corporativos de grandes corporações empresariais ou de grupos de pressão diversos, né? Com algumas exceções, é verdade. Enfim, é o que eu tinha para dizer sobre isso. Um abração e até o próximo vídeo. O canal é a Nova Máquina do Tempo e eu sou André Teixeira Jacobina. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.